Vamos prosseguindo aqui neste segundo vídeo, falando sobre a verdadeira religião para com o Pai Eterno, que Ele aprova. Falando também, fazendo um paralelo entre as falsas religiões, que são muitas, sobre a face da terra, e os seus religiosos, certo? Então, lemos aqui no primeiro vídeo, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículos 26 e 27. Nós vamos repetir a leitura nesse segundo vídeo. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua do mal, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem nenhum valor. A religião que o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Esta religião é a do Criador. Se alguém cuida, se alguém pensa, se alguém se acha religioso, que está servindo ao Criador, mas não refreia a sua língua do mal. Que mal? Refrear a língua do mal, o que é isso? Refrear a língua de falar engano das Escrituras, dizer o que não tem nas Escrituras. Eles não cessam, eles não param, eles não refreiam a sua língua de estarem ensinando coisas vãs, enganosamente, como está na própria Escritura. Paulo disse em diversos lugares, diversas passagens, dizendo que eles enganam os corações dos simples com palavras lisonjeiras e que da boca deles sai engano. E com esses enganos, eles enganam as pessoas, fazendo das pessoas presa sua para o seu bel prazer, através de receberem dinheiro das pessoas. Esta é e são as religiões que o Pai Eterno nunca ensinou, nunca mandou ninguém fazer isso e não aceita quem faz isso, com esta prática. Mas aqui, Tiago apresentou a religião pura, perfeita, correta, onde realiga o homem ao nosso Criador, onde realiga a criatura ao Criador. Qual é essa religião? Simples, o amor ao próximo. Amor ao próximo. Aqui declarou claramente a religião que o Criador nos deixou, amor ao próximo. Ele não deixou religião Igreja Universal, ele não deixou Assembleia, ele não deixou a do Davi Miranda, ele não deixou a do R. Soares, ele não deixou a do Silas Malafaia, ele não deixou a sua, pastor, ele não deixou templo esse, não deixou igreja aquela, não deixou igreja católica, não deixou nada dessa lixarada que tem no planeta Terra. Ele não ensinou a fazer isso nunca. Nem ele, nem o nosso Salvador Yahushua, nem os seus discípulos ensinaram a fazer isso e nem fizeram isso. Entende? O que eles nos ensinaram, nos deixou exemplo, foi do amor ao próximo. Foi de estender o amor ao seu próximo. Esta é a religião pura para com aquele que fez o céu e a terra. O Salvador Yahushua disse, está escrito aqui no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículos 34 e versículo 35. Um novo mandamento eu vos dou, que vocês vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Se vocês, meus discípulos, amardes uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, todos conhecerão que vocês são meus discípulos. Quer dizer, aprenderam de mim. Discípulo é aquele que aprende, é aluno, que aprende do mestre. Entendeu? Então, é o novo mandamento. Alguém que não aceita o novo mandamento, que não aceita e nem tem o amor do Altíssimo na sua vida, quando eu falo isso, alguém coloca palavras na minha boca que eu não estou falando. Alguém diz, não, quer dizer que agora é só amar ao próximo e eu posso pintar o 7 e os canecos. Não, você não pode nem pintar 7, nem desenhar 8 e nem caneca e nem nada.
Nós temos que amar ao próximo. Quando diz o amor ao próximo, é exatamente ao inverso do que você pensa e do que você faz. Amor ao próximo não é direito de libertinagem de fazer, na linguagem desse pastor, que ele fala essas linguagens profanas, que eu estou até repetindo para você entender. Negócio de pintar 7 os canecos, desenhar 8, isso e aquilo. Isso é o entendimento desses líderes religiosos que não conhecem o amor do Pai Eterno. Então, quando a Escritura diz que a religião é o amor ao próximo, é fazer o bem ao próximo, não está dizendo que é para fazer isso e viver fazendo aquilo errado. Pelo contrário, quem ama não faz mal ao seu próximo. Por isso que vocês, pastores, e alguns em especial, digamos assim, me faz tanto mal, me persegue tanto, me detesta tanto e querem ver o meu fim tanto. Por quê? Porque vocês não têm o amor do Pai Eterno nos vossos corações. Por isso que vocês não amam. Como é que vão amar sem ter o amor verdadeiro? Então realmente é assim. Então, a religião pura é o amor ao próximo. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas dificuldades. Quer dizer, o amor ao próximo. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 20 e 21. Se alguém diz que ama o Criador do céu e da terra, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Porque como pode alguém amar ao eterno Criador do céu e da terra, a quem não viu e nem vê, e não ama seu irmão a quem vê? Verso 21 diz: temos recebido este mandamento do Pai Eterno, que quem ame ao Criador, ame também ao seu próximo. Então está aí. É só a pessoa pegar e ler, e praticar, e viver isso. Entende? Ah, irmão, e você vê isso, irmão, eu estou falando porque eu vivo isso, tanto de mal que já me fizeram, que não preciso nem eu dizer isso, tanto de mal que já me fizeram, e eu os perdoei. Eu nunca retribuí mal a ninguém com mal. Sempre procurei fazer o bem, nunca fiz o mal a nenhum deles. E eles me detestam, me perseguem, me caluniam, querem ver o meu fim. Mas o Altíssimo é maior. E eu não sou que nem eles. Porque as religiões dizem assim: Deus vai botar os seus inimigos, irmão, debaixo dos seus pés para vir pedir perdão a você, irmão. Não é assim. Temos que orar pelos que nos perseguem. Temos que pedir ao Altíssimo para ter compaixão desses que nos odeiam e que nos perseguem e que nos fazem tantos males. Temos que entregar na mão daquele que julga com justiça e pedir ao Eterno para trazer arrependimento a esses corações, trazer temor, trazer amor a esses corações e que eles possam realmente se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos e tirar dos seus corações toda a eira, toda a sujeira, toda a imundícia do ódio, né? Do detestar, do perseguir, e o Criador venha limpar esses corações, esses entendimentos, e transformar essas pessoas em novas criaturas, para juntos nós ir morar com Ele na mansão celestial. É isso que aquele que tem a religião verdadeira tem que fazer, e é isso que eu faço. Entende? Então, irmãos, a verdadeira religião para com o Pai é esta: o amor ao próximo. Os discípulos do nosso Criador, do nosso Salvador, não tinham religiões. Eles seguiam a religião, o amor ao próximo, o nosso Salvador. A religião pura e imaculada para com o Pai é esta: amar o teu próximo como a ti mesmo. Fazer bem a todos. A lei de Moisés dizia: amarás o teu irmão e matarás o teu inimigo. O Salvador disse: não é mais assim. Agora eu digo diferente, disse o Salvador Yalhusha: amarás os vossos inimigos,
e orai pelos que vos perseguem. Fazei bem aos que vos faz mal. As denominações protestantes, sinto muito em dizer, se alguém faz parte deles lá, é amado com o falso amor das religiões. Entende? Saiu é odiado. Entende? Então estão falando do novo concerto, como se diz, da graça, que é o favor imerecido, mas todo mundo conhece como graça. Falam da graça, mas vivem a lei. Entende? Então realmente nós temos que falar do Evangelho e viver o Evangelho. E quando falar da lei, é mostrar como a lei era, pois não é mais. Já foi pelo Salvador Yahushua abolida na cruz no Calvário, quando ele disse, está consumado. Entende? Então, os religiosos têm suas denominações, têm seus templos, têm suas posições, têm seus cargos, né? Têm seus status, que é as posições, pastor presidente, pastor vice-presidente, tem o diácono, tem o chamado presbítero, que é uma palavra que não foi realmente traduzida, foi transliterada. Presbítero é velho, é ancião, tem nada a ver com o cara da igreja que eles inventaram. Nem igreja desse tipo não existe na escritura, veja lá, isso aí. Então tem o porteiro, tem isso, tem aquilo, eles têm a sua hierarquia, eles têm suas liturgias religiosas, mas sinto muito em vos dizer, não tem o amor verdadeiro. O Salvador disse isso, irmãos, no pátio do templo, para os que eram religiosos e que tinham seus templos. Ele disse, vós não tendes, dentro de vós, não tendes o amor de Deus, na linguagem da Bíblia aqui. Então, esses líderes religiosos dos dias do Salvador, o entendimento, os espíritos é os mesmos de hoje. Que você tem esse entendimento, se você tem esse entendimento negativo, saia disso e aceite o positivo, que é o nosso Salvador Yahushua, que é o amor verdadeiro para que possamos assim amar e ser salvo, perdoar e ser perdoado. Porque aquele que não perdoa, o nosso Salvador já disse, se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, de modo nenhum vosso Pai Celestial vos perdoará. Isso quando alguém vos ofende. E alguém que odeia o outro sem alguém ofendê-lo. Aí, meu irmão, está num grau terrível e o mais depressa possível saia dessa degradação. Levante-se. Mas é difícil, irmão, porque a pessoa que está desse jeito e é pastor e é protestante, ele pensa que está de pé. Eles pensam que estão certos. Eles pensam que estão corretos. Eles jamais vão querer se levantar porque eles pensam que já estão de pé. E a pessoa só se levanta quando reconhece e vê que está caído. A pessoa só procura o conserto quando vê e reconhece que está desmantelado. A pessoa só procura fazer certo quando ele primeiro reconhece que está fazendo errado. Porque alguém que está fazendo errado e pensa que está fazendo certo, dificilmente ele vai querer fazer certo, pois ele já foi enganado, fazendo errado, pensando que está fazendo certo. Então, é mais ainda que precisamos orar. Orar, que eu digo, pedir ao Pai Eterno que estenda o seu amor até essas pessoas, que eu tenho certeza que Ele já estendeu. Mas pedir agora que quando esse amor que já chegou diante dessas pessoas, que essas pessoas possam abrir o entendimento, que chama-se o coração, e que esse amor possa entrar no entendimento dessas pessoas e aí haver uma libertação, uma transformação verdadeira e maravilhosa. Então, a religião para com o nosso eterno Criador do céu e da terra é esta, a religião pura. A religião que o Criador, nosso Pai, aceita é esta. É esta religião imaculada e incontaminada. É visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades. Então, nós vamos nesse terceiro vídeo já prosseguir falando como foi, como era a vida, o cotidiano, a convivência daqueles que aceitaram esta verdadeira religião. E vamos falar da convivência e da vida daqueles que rejeitaram esta religião e fizeram as suas próprias religiões. Fizeram as suas próprias leis. No caso, os escribas, os fariseus, os saduceus
E hoje em dia, nesse presente século, essas tantas religiões que existem por aí. Nós vamos prosseguir no terceiro vídeo.